Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Enquanto o Campeonato Gaúcho chega à sua decisão, atravessamos o país para conversar com um gaúcho experiente, mas que jogou foi o Campeonato Baiano. Para contar histórias da profissão, bastidores e falar sobre os assuntos do momento, o programa de Carrinho recebe hoje o zagueiro Léo Canu, que jogou o último campeonato baiano pela Juazeirense. Boa tarde, Léo. Que prazer em te receber aqui. Fala, Cassiano, boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Agradeço bastante esse convite, essa oportunidade de estar aqui sendo entrevistado e poder contar um pouco da minha história no futebol para você. Vamos que vamos. Histórias é o que não faltam. São 35 anos de idade, muita experiência no futebol. Faz um feedback, Léo, sobre a sua carreira até o momento. Inicialmente, conta como os caminhos te levaram ao futebol, as primeiras oportunidades, até chegar aos momentos de agora. Como você mesmo falou, né, Cassiano, eu tenho 35 anos, eu tenho quase 15 anos aí de futebol profissional e já passei por bastante lugares, né, mas comentando um pouco da minha história aí, eu rodei pela base do Vasco, pela base do Internacional, passei pela base do Grêmio, pela base do RS Futebol ali com o Carpegiani, ali que ele me deu essa oportunidade de me tornar zagueiro. Até o juvenil eu era centroavante. Então isso foi uma coisa que eu agradeço muito a Deus aí pelos bons olhos do Carpegiani, aí eu tive essa oportunidade de me tornar um zagueiro e conseguir dar sequência na minha carreira. Depois eu passei pelo São José, mas foi no Cruzeiro de Porto Alegre ali com quase 20 anos que no final, último ano de júnior ali que eu fui pro Cruzeiro, que eu consegui ter boas atuações e o nosso grupo também era um grupo muito bom, renomado de nomes aí com o Jô, com o Fábio, com o Márcio Lima, né, jogadores que até hoje aí jogam no futebol gaúcho, aí, jogadores que conseguiram também ter grandes exibições no futebol, né? Então eu fico muito feliz de estar naquela safra lá, porque a gente conseguiu montar junto com a direção do Cruzeiro, que tinha esse planejamento de montar uma equipe Deus da base até o profissional, de fazer dela um parâmetro para na divisão de acesso conquistar o objetivo que depois de muitos anos o Cruzeiro não jogava uma Série A. Então em 2010 a gente conseguiu esse feito, a gente conseguiu essa oportunidade de recolocar o Cruzeiro na primeira divisão do futebol gaúcho, e eu consegui ser um dos destaques da equipe, um dos destaques das competições. Então aquilo me deu um ânimo a mais, né, para seguir na minha carreira, porque naquele momento eu já estava com 21 para 22 anos e você começa a ser cobrado, né, porque eu vim de uma família humilde, uma família que precisava muito de mim, do meu apoio, da minha ajuda, e a gente sabe que como jogador de futebol no interior do futebol gaúcho aí, a gente não recebe nada astronômico, né? Então eu precisava muito dar um salto na minha carreira. Então naquele ano de 2010 ali, quando eu consegui esse feito, eu falei, é um gás a mais para mim, para que de repente no gauchão ali as coisas possam acontecer. E eu agradeço muito a Deus, glorifico muito a Deus, porque fui muito feliz naquele gauchão de 2011. Fui um dos destaques do Cruzeiro, a gente fez uma belíssima campanha e eu consegui ser vendido ao futebol português, né? E fui para o Benfica de Portugal, ali eu consegui ajudar bastante a minha avó, ajudar minha família, e são pessoas que eu agradeço muito a Deus por ela estar viva, porque eu perdi minha mãe muito cedo e fui criado por ela, então sou uma pessoa que se eu puder fazer de tudo para que possa tirar um sorriso dela, eu farei, porque sei o quanto ela abdicou da vida dela para cuidar dos netos, para cuidar dos filhos, e agradeço muito esse carinho que ela teve por nós. E dali, no futebol português, eu tive a experiência de trabalhar com o Jorge Jesus, é um grandíssimo treinador, né? Acho que agora o Brasil pode ver, né, com essa última exibição que ele fez no Flamengo recentemente aqui no nosso país, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com o Mister lá em 2011, 2012, então eu já sabia da qualidade dele, da exigência dele taticamente, da exigência dele do comportamento do atleta profissional.
E não, você tem que ser um atleta profissional, você não pode ser apenas um jogador, né? Então, são coisas que você vai aprendendo muito no futebol europeu e isso foi colocando na minha carreira, né, como experiência. Fui aprendendo com jogadores ali como Luizão, como Pablo Aimar, Javier Saviola, Allan Kardec. Então eram todos jogadores que estavam lá no Benfica naquela época, que eu fui aprender um pouco de experiência. Depois eu acabei sendo emprestado ao Belenense também, e consegui fazer uma campanha muito boa no Belenense, onde eu tive mais de 35 jogos no ano, na temporada. Então, são coisas que eu agradeço muito a Deus, né, por essa oportunidade que eu tive. Em 2013, se eu não me engano, 13, 14 por aí, eu retornei ao futebol brasileiro. Aí passei por Ponte Preta, passei por Náutico, né, experiências aqui no Brasil, de Série A de brasileiro, Série B de brasileiro. E aí depois, que é 16, acho, eu retornei ao futebol gaúcho. Então eu fico muito feliz por tudo que aconteceu na minha carreira. Não tenho nada a reclamar de ninguém, agradeço as oportunidades que tive. E retornando ao futebol gaúcho ali, eu pude ter uma boa sequência de novo no São José de Porto Alegre, né? E aí dali retornei ao São José, reencontrei novamente o Ju ali, e ali a gente pôde ter uma boa sequência no término daquele Campeonato Gaúcho. Uma carreira muito legal, com muitas vivências, culturas diferentes. Que bacana, Léo. E grandes profissionais também. Lembro muito bem daquele Campeonato Gaúcho que tu te destacou em 2011 pelo Cruzeiro, então de Porto Alegre. E olha aí, Jorge Jesus, não me lembrava que quando você passou pelo Benfica, era o Jesus que estava lá, Luizão, Allan Kardec, Aimar, grandes profissionais. E, Léo, ao longo desses anos, quais são as grandes virtudes que tu entende ter como zagueiro? Fala um pouquinho aí das tuas características dentro de campo. Uma das grandes virtudes que eu vejo que eu tenho é o jogo aéreo. O jogo aéreo, até pelo meu tamanho, eu acredito que o jogo aéreo me facilita bastante. A saída de bola também, sou um zagueiro há bastante tempo. Gosto muito de sair com a bola no chão, gosto muito do jogo apoiado. São virtudes que eu tenho. Gosto de me aventurar ao ataque às vezes, de poder fazer um gol, ajudar a minha equipe. E imposição física, né? São virtudes que eu acredito que eu tenho como zagueiro. E não mente, não é? Porque você começou como centroavante. Então, essa vocação ofensiva aí vem da adolescência, vem da base já, jogo aéreo, esse gosto por se aventurar na frente e marcar gols, já tem aí essa essência. E, Léo, em termos de clubes, você viveu muitas realidades, como a gente falou inicialmente. Jogou em locais no Sul, no Nordeste, teve experiência fora do Brasil, base no Vasco, no Inter, venda ao Benfica. Tem algo que você se arrepende? Alguma oportunidade que poderia ter sido melhor aproveitada? E quais as diferenças de jogo e de cultura? Por exemplo, do futebol gaúcho para o futebol aí praticado por outros locais. E eu, falando dos clubes que eu passei, dos lugares onde eu pude trabalhar, eu não me arrependo não. Não me arrependo dos lugares onde eu passei. Eu acredito que tudo tem o seu propósito, tudo tem a sua história. Então eu fui muito feliz por onde passei. Talvez se as coisas não colheram da maneira como eu sonhava, ou como eu imaginei em algum lugar, não deixou de ser um aprendizado para minha vida, né? Acho que às vezes você é jovem, você toma algumas atitudes que depois, com algum tempo de carreira ou mais velho, você acaba vendo que você faria diferente, mas não levo como arrependimento, né? Eu levo como experiência de vida. Então, isso são coisas que eu aprendi, que eu levo comigo. Então, agradeço todos os lugares onde eu passei. Em questões de culturas, a gente sabe que o futebol gaúcho é um futebol muito pegado, muito disputado, muito acirrado. A gente joga às vezes, pegar campos que não são tão adequados, né, da maneira que a gente gostaria que fosse, mas a gente está acostumado, me criei no futebol do Sul, então isso é
uma característica que se tornou, né, uma identidade que se tornou dentro de mim. E quando a gente sai para outros estados, você se adapta muito rápido, né? Porque às vezes é um futebol mais jogado, é um pouco mais tranquilo na questão da marcação, não é tão acirrada, né? Mas hoje em dia, com do jeito que está o futebol brasileiro também agora nesses últimos anos, você sai para outros estados, mas você encontra muitos jogadores que já rodaram por bastante lugares, bastante clubes, então você quase que joga o futebol da mesma maneira, né? Não é como era antigamente, que você tinha jogadores muito mais das suas regiões em cada estaduais do Brasil. E o futebol europeu é um futebol muito taticamente. Acho que hoje você vê grandes equipes do futebol brasileiro jogando nesse nível taticamente. Você tem a experiência aí do Jorge Jesus, recentemente fazendo com que a equipe do Flamengo despontasse. Você tem o Abel Ferreira hoje no Palmeiras fazendo com que a equipe do Palmeiras despontasse, porque você vê a exigência desses treinadores, o nível de competitividade desses treinadores. E isso faz com que os jogadores tenham que cumprir todas as suas funções táticas, né? E não ser mais aquele jeito, entre aspas, malandro do brasileiro, como tinha antigamente, né? Que, não, eu não vou marcar até ali, eu não vou correr até ali, eu não vou porque eu tenho muita qualidade, sabe? Aquelas coisas que antigamente tinha no futebol. Então, hoje esse do goleiro até o centroavante, se todos não marcarem, se todos não se empenharem pela equipe, se todos não posicionarem da maneira que tem que ser, dentro do campo, tenho certeza que as coisas não vão sair da maneira que o meu treinador gosta. Então, essas foram experiências que eu fui adquirindo com a minha vida e eu creio muito nisso. Sem dúvida, Léo, e esse ano a experiência que você viveu foi no Campeonato Baiano. Conta para nós como que foi teu desempenho individual, o desempenho da tua equipe. Você aí jogou pela equipe da Juazeirense. Relata aí para a galera. Cara, o Campeonato Baiano foi uma experiência muito boa que eu tive agora, recentemente, né, aqui na Juazeirense. Tive uma oportunidade ali, no final do ano de 2022, me veio essa oportunidade para me apresentar logo como virasse coloco na virada do ano. E eu cheguei e encontrei uma equipe muito boa, muito qualificada, né? A gente conseguiu chegar até as semifinais da competição. Ficamos 6 jogos invictos, tivemos a melhor defesa da primeira fase, né? Por detalhes ali saímos nas semifinais. Então mas é um campeonato bastante disputado, é um campeonato difícil, é um campeonato que é muito rápido, você tem que estar sempre ligado, você não pode ter um minuto de vacilo, né? E tem jogadores de bastante qualidade aqui na competição. Então eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, de deixar portas abertas aqui, de ter conquistado com a Juazeirense o calendário para o ano de 2024. Então eu encontrei a equipe de uma maneira, consegui deixar ela numa maneira melhor quando sair. Então eu fico muito feliz por essa oportunidade que eu tive aqui. Que legal, parabéns pela campanha, semifinalista do Campeonato Baiano. Estamos aqui conversando com Léo Canu, zagueiro, gaúcho. Lembram do Léo Canu do Cruzeirinho de Porto Alegre? Há muitos anos atrás, um grande gauchão, venda para o futebol português. Ele está aqui com a gente. E Léo, não existiu oportunidade de atuar no futebol gaúcho em 2023 ou foi uma opção sua viver essa experiência no Nordeste? E qual a projeção de futuro para o restante da temporada? Eu tive sondagens até de equipes do Rio Grande do Sul antes de vir para cá, antes de ter feito esse meu acerto com a equipe da Juazeirense, mas eu escolhi pelo futebol baiano, até porque eu estava há muito tempo aí no Sul. Eu queria dar uma renovada, queria dar uma experimentada em outras competições, queria poder mudar um pouco os ares e quando eu tive essa oportunidade eu abracei, eu na mesma hora não pensei 2 vezes e acabei optando pelo Campeonato Baiano. E Léo, aproveitando então essa questão de ter saído do Rio Grande do Sul, passado por uma outra equipe, uma outra cultura, dar uma saída de tudo aqui perto mesmo, deixa eu te perguntar o seguinte: você não tem assim uma pontinha de frustração em daqui a pouco não ter tido uma oportunidade, seja no Grêmio ou no Internacional? Te pergunto porque para um gaúcho com quase 20 anos de carreira pode ter acontecido isso, o desejo pelo menos.
ou o que você fez na carreira foi suficiente para fazer um pé de meia legal e isso aí não ser um problema? Cara, não tenho frustrações assim de não ter tido uma oportunidade do programa. Quando eu fui vendido para Portugal, eu tive uma saudade muito grande do Grêmio. Alguns detalhes até, ela não foi fechada, tanto que eles queriam, naquela época era eu e o Diego Torres, né, que da equipe do Cruzeiro, que era para ter tido um acerto ali com o Grêmio. Mas eu não tenho frustrações, acho que tudo acontece da maneira como Deus planeja pra gente. E se não foi para acontecer naquela época, porque realmente não era, né? E agradeço muito a oportunidade da direção do Cruzeiro ter me direcionado também nas maneiras corretas. Foram, entre aspas, uns pais para mim, né? Como a gente costumava brincar com eles ali no dia a dia, que eles cuidavam bastante da gente e foi uma escolha muito boa também quando eu tive essa oportunidade de ir para Portugal, de conhecer a cultura europeia, o futebol europeu. Então, para mim, é uma grande valência. Então, eu não tenho frustrações nenhuma, não. Ah, que bacana! E o seu pós-carreira, você já consegue visualizar o que vai fazer depois que a carreira acabar e até quando você vai jogar futebol? No pós-carreira eu ainda tô pensando ainda, né, em como seguir, mas eu tenho um planejamento comigo aí de trabalhar com a criançada, de daqui a pouco abrir uma escolinha, né? São coisas que eu venho planejando, venho sonhando e estou procurando já iniciar os estudos para fazer esses cursos aí, para que eu possa poder exercer essa profissão e poder passar essa criançada aí, é tudo que eu aprendi, né, na minha carreira e poder ensiná-los. Eu tenho certeza que o Papai do Céu vai me abençoar e vai poder tirar esse projeto do papel. Para mim vai ser uma grande oportunidade na minha vida. Então é um dos sonhos que eu tenho no meu término de carreira e vamos ver se eu consigo realizar. Legal, e sem dúvida vai dar muito certo. E Léo, como bom gaúcho, como tem visto o início aí do Grêmio e do Internacional em 2023 e com a sua projeção para a final do Gauchão? Afinal, logo mais teremos a primeira partida da decisão, Caxias e Grêmio. Como um bom gaúcho, né, apesar da distância, eu acompanho o futebol do estadual do Rio Grande do Sul e torço, né? Tem bastante amigos ali que jogam nas equipes do interior e aí eu acompanho bastante. Mas hoje, né, a gente vê que o futebol deu Grêmio e Caxias, né? Mas o Ipiranga fez uma excelente competição. De uma história ali, estava torcendo bastante pelos meus companheiros ali e tem bastante amigos que deixei ali e torcia muito para que eles tivessem a oportunidade de chegar a mais uma final de Campeonato Gaúcho. Infelizmente não chegaram, mas e o Caxias também se mostrou uma grande equipe, né, contra o Inter, né? A gente sempre em alguns anos antigamente via sempre a dupla Grenal, então hoje eu fico muito feliz de poder ver equipes do interior fazendo brigas mais acirradas, fazendo jogos mais disputados. Isso enaltece e engrandece cada vez mais a nossa competição aí do Sul. Então eu fico feliz por essas equipes estar fazendo esses grandes jogos aí e poder cada vez mais elevar o futebol gaúcho. Verdade, Ipiranga e Caxias fizeram grandes campeonatos e estão de parabéns. Léo Canu, quero muito agradecer a sua participação. Obrigado por ter aceito o nosso convite, ter conversado com o programa de Carrinho. Sucesso aí no restante da temporada. Que você vá para uma agremiação aí que possa lhe dar aí muitas conquistas, muitas vitórias e felicidades acima de tudo. Grande abraço e até uma próxima. Eu agradeço pela oportunidade, muito obrigado. É uma oportunidade enorme estar aqui com vocês e quem sabe futuramente a gente não faz outras entrevistas para poder bater mais um bate-papo aí. Valeu, um abraço, Deus abençoe aí e tenha sucesso também. Um abração. Valeu, Léo Canu foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.